vocês? Amém. Vou contar um segredo para vocês. Eu não gosto da minha voz. Aleluia. Mas é que Deus me deu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia seja teu nome, Jesus. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo 2. Amém? É a nossa quarta igreja essa semana. Deus colocou em meu coração o coração do pastorado, que tem anos de estudo das quartas-feiras. Isso é um projeto seminal, tá, gente? Olha, isso é um projeto seminal. Em nome de Jesus. Aleluia. Outros estudos virão com outros atores também, né, Gabriel? Amém. Com outros atores também. Irmã Lenice. Amém? Porque nós vivemos um momento, uma das funções da igreja é ser discipulado. A igreja ela não é personalista, ela não pode viver baseada em cima de uma pessoa só. O conhecimento tem que ser difundido e propagado para diferentes pessoas, que faz parte da graça de Deus. Amém? Conhecimento do Senhor. Aleluia. E no dia que a igreja for personalista, tirando a pessoa de Jesus, porque é o único personalismo permitido é da pessoa de Jesus. Amém? Então não existe uma escola alexandrínica ou georgiana ou carlotina. Não, carlotina ficou estranho, né? Enfim. Mas voltando ao assunto, nossa quarta igreja, a gente viu a igreja de Éfeso, que fala sobre a busca do amor genuíno, apesar do perigo, da tentação da religiosidade. Nós vimos também sobre a igreja de Esmirna. E uma das características da igreja é que ela tenha sofrimentos, porque a partir do momento que eu aceito Jesus, eu fiz uma declaração de guerra ao mundo, amém? Então não espere tapinha nas costas, não espere elogio, não espere ósculo, é luta, é luta. E a igreja de Esmirna vivia isso. Vimos uma igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, que fala sobre os perigos do sincretismo religioso, ou seja, você trazer coisa lá de fora para dentro do cristianismo, e do relativismo moral. O que é o relativismo moral? É quando você equivale todas as culturas como igual valor. Só que Jesus fala que pelo fruto você conhece a árvore. Então como eu sei que uma cultura é ruim? Pelo fruto que essa cultura produz. A Bíblia diz que o final dessa história não termina bem. Então tem culturas excelentes e tem culturas péssimas, das quais a gente não pode seguir. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Mas eu venho perguntar antes para os irmãos: pagando bem, há algum mal? Pagando bem, há algum mal? Ou melhor, para expressar, os fins justificam os meios? Então nós vamos ver isso na igreja de Tiatira, amém? Vamos abrir nossa Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. Aleluia. Alguém pode apagar um pouco essa luz, só para ter mais uma noção, por favor? Eu venho agradecer a mídia da igreja por estar gravando e poder, mais tarde, a gente disponibilizar os testemunhos que não vieram. Amém? Alguém pode ler para nós? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Continua? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos,
e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Poder sentar, irmão. Primeiro ele faz a referência àquele que tem olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Uma analogia que a gente pode fazer é que ele remete a dois termos da metalurgia. A metalurgia, ela consiste no seguinte: você bota um mineral puro na fornalha, sendo que para que eu tenha o brilho desse metal é necessário que esse metal tenha pureza. E toda vez que eu coloco mineral puro em altas temperaturas, vai subir algo chamado escória, que é a impureza. E nós vimos que havia impureza doutrinária dentro da igreja. E sobre esse personagem, Jezabel, nós discutiremos agora. Próximo slide, por gentileza. Amém? Tiatira não existe relato histórico, arqueológico, tem as ruínas, lógico, mas não há autores da antiguidade que descrevem essa cidade. Então essa cidade não era importante, era tipo uma Alcântara, digamos assim. Mas era um centro, peguei pesado, né? Peguei pesado, né? Enfim, a cidade era um centro comercial e registros referem mais sindicatos comerciais do que os listados em qualquer outra cidade da Ásia, chamadas guildas. Vocês lembram nas igrejas passadas que eu falei que para você pertencer a uma guilda, para você ter uma banquinha na cidade, para vender e produzir as suas coisas, você tinha que queimar incenso do imperador ou participar de uma festa pagã. Se você não participasse, você não pertenceria à guilda e você não teria o alvará para você exercer o seu trabalho, a sua atividade e ganhar dinheiro. Só que depois do dia de Pentecostes, o Senhor levantou um povo muito esquisito na terra, sabe, a igreja. E a gente não presta reverência, adoração a ninguém, a não ser Deus. E esse povo no início sentiu na carne o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então não era uma cidade importante, mas que tinha muitas guildas. E o Senhor da igreja estava olhando por tudo. Aquele que tem chamas de fogo, ou seja, aquele que não pode ser enganado, aquele cujo juízo é reto e que vai dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Amém. Pode passar. Primeiro, na parte da carta, a gente vê sobre o elogio. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, está tirado um pouco de contexto porque é empresarial. Igreja não é empresa, pastor não é gerente, membro não é cliente, tá? Só que a gente viu que a igreja ela estava em ascensão. Só que ela tinha um problema. Pode passar, por favor? Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos. Primeiro ponto, ela se desprofetiza. Ela se diz, a autoridade não foi entregue pelo Senhor, ela se diz. Ela se autoproclamou profetiza. Você permite que ela ensine e engane meus servos. Ela não está enganando gente ímpia, ela estava enganando gente boa. Porque do contrário, eu só não chamaria de meus servos. Confere o raciocínio? Pode passar?
E ele colocou um arquétipo, Jezabel. Então, para a gente não ficar... O que é um arquétipo? O arquétipo é um modelo. É um tipo. Tipo, o arquétipo Papai Noel. É um camarada de vermelho, obeso e de barba. Arquétipo Jezabel. Para a gente saber o que essa mulher estava fazendo na comunidade de Tiatira, a gente tem que voltar lá para o Velho Testamento e saber quem foi essa mulher lá no livro de Reis. A Jezabel, ela se casou com o rei Acabe, que era um rei muito perverso, sem reverência nenhuma. Porque antigamente acordos entre reinos consistia em casamento. E o reino fenício não é qualquer um, era um reino que dominava a tecnologia náutica, dominava o comércio no Mediterrâneo. Para vocês terem uma ideia, uma civilização tão avançada que o alfabeto foi criado por eles. A fonética, o alfabeto fonético, porque antigamente tudo era ideograma, uma figura representava uma ideia. Agora, com a Bíblia, com o nosso português, é o que? É fonético. Da união de letras você forma palavras e de palavras você forma frases. Um avanço tecnológico gigante. E o rei Acabe, ele fez essa aliança. Ela foi rainha de Israel sob o reinado de Acabe, um dos mais perversos de Israel. Causou grande apostasia em Israel. Israel adorava a Deus, ou melhor, uma grande maioria adorava a Deus, e chegou essa mulher e falou: não, a partir de hoje, o culto nacional vai ser Baal e Astarote. E ai de quem se opor a mim. Vamos abrir lá no livro de 1 Reis, que conta com detalhes a respeito. Então a relação com os fenícios era extremamente vantajosa para Acabe. Para quem não sabe, o reino do norte ele era muito mais rico do que o reino do sul. O reino do sul ficou o quê? Houve a ruptura do reino de Israel, então 10 tribos para lá, Judá e Benjamim embaixo. Só que as tribos do norte consistiam numa nação muito mais rica. Então, quais foram as mudanças em Israel depois que essa mulher entrou na vida política e, consequentemente, religiosa de Israel? 1 Reis 16, 30 ao 33. Quem pode ler, por favor? E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Amém? Então ele, que até então conhecia o Deus vivo, o Deus que tirou o seu povo do Egito. Perdão. Pode prosseguir. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então vamos gravar essa informação. Para Acabe era extremamente vantajosa a sua união com os fenícios. Segundo fato, além de casar com Jezabel, ele teve que se prostrar para Baal. Então, para ele ter sucesso, ele negou a sua fé, ele apostatou. Não satisfeito com isso, ele construiu um templo para Baal em Samaria e construiu um bosque. Por quê? Antigamente os trabalhos de feitiçaria ou até os rituais, as orgias eram feitas debaixo de árvores. Então ele construiu bosques rituais para que as pessoas cultuassem a Baal. Foi uma apostasia nacional, mas que começou com o rei.
Segundo, sustentou profetas pagãos. 1 Reis 18, 19. Pode ler, por favor? Eu só dispõe de meia hora, sem pressão. Vamos lá? Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 19? É. 18. Não se acerta, não. É, mas tá, eu acho que É minha versão. Ah, é isso mesmo. Ah, pode falar, prossiga. Vai falar dos profetas de Baal. Venha me encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azera, Sim. que são sustentados por Jezebel. Sustentado por Jezabel, entre aspas. Por quê? Todo o reinado vivia de tributos de quem? Parece um país longe daqui, né? Então ela forçou compulsoriamente que o seu dinheiro, que o seu suor, sustentasse gente que não adorasse o Deus de Israel, adorasse a Baal e adorasse a Astarote. 850 pessoas, 850 carros de fogo. Só que em detrimento disso, enquanto ela abraçava os profetas pagãos, o que ela fazia com os profetas de Deus? 1 Reis 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Enquanto os profetas de Baal e Astarote eram supridos do bom e do melhor da terra, do meu suor, do seu suor, ela perseguia e matava os profetas do Senhor. Então ela era uma pessoa com tanto poder que ela tinha artifício de dissuasão e de persuasão. O que vocês poderiam me dizer o que é persuasão? Poder de convencimento. Então, Jezabel do Apocalipse era uma mulher com poder de convencimento. E dissuasão? O que vem a ser? Dissuasão. Dissuadir. Tá todo mundo fazendo um protesto, batendo panela. Aí vem a polícia com bomba de gás lacrimogêneo. Pum! É um mecanismo de dissuasão. Dispersar. Não! Ela tinha poder. Proteste, proteste. Na primeira bomba aí, eu vou fazer protesto mais. Eu vou ser profeta de Deus? Ou não, porque quem está sendo, está morrendo. Tanto que Elias tinha medo dela, né? Ela tinha tanto esse poder Porque ele que viu- ele viu quem era Ele ela. viu rostos conhecidos. É. Deixa eu ver quem é bom aqui para matar. Pastor Jorge. Tanto é que Elias fala, poxa, eu não sou melhor do que meus pais. Porque muita gente que ele conheceu morreu. Gente boa morreu. Por quê? Uma mulher satânica, uma mulher diabólica, mas ao mesmo tempo uma mulher poderosa, mexeu na vida. É brincadeira, tá, pastor? A morte foi hipotética. Enfim. Então a gente viu que ela tinha poder de dissuasão e de persuasão. Mas ela não convencia qualquer um. Ela convencia lideranças. O governo. É o que hoje João já faz. Mas aqui a carta é destinada a quê? É destinada à igreja. Governo desse mundo, a gente sabe que é essa sujeira mesmo. Agora está falando da igreja. Pessoas que não têm compromisso com o Senhor, mas gozam de uma fama, de uma influência, mas que têm capacidade de coapitar lideranças, coapitar servos de Deus, gente boa, desviar a gente do caminho. E detalhe, tendo oportunidade dentro da comunidade de fé e ninguém combatendo, todo mundo achando tranquilo, normal. Pode passar, por favor?
pagando bem que mal tem. Era uma pessoa especializada em manipular. O rei era Acabe, no papel, mas na prática era ela. Ele era um governo. Então a Jezabel de Apocalipse, ela estava influindo os caminhos da igreja, ensinando. Porque a igreja não se preocupa com cultura. Cultura, eu não estou falando para você falar difícil. Cultura não é nada disso. Porque a igreja se preocupou com templos suntuosos, porque a gente não tem uma faculdade, porque a gente não tem escolas, porque a gente não sabe fazer cinema, porque a gente não sabe fazer desenho. A gente levou tudo na mão. Vê se a esquerda larga a cultura. A cultura para a esquerda é sagrada. E por que a igreja se acomodou? Os desenhos que nossos filhos veem são desenhos bons, mas por que a igreja se calou? Inclusive, quando C.S. Lewis, um dos autores que mais produziu sobre cultura cristã, se levantou e produziu cultura cristã, ele foi muito criticado, e até hoje é criticado por causa disso. Tem outros também produtores culturais. A quem se interessar, eu posso emprestar algum livro. Tem uma autora muito boa que falou que a grande esperança dos evangélicos foi a remir a cultura através da política. Só que ela fala que a política ela é produto da cultura. Por que a gente tem político corrupto? Porque o nosso povo é permissivo, o nosso povo é corrupto. Se o nosso povo fosse honesto e protestasse a cada irregularidade, teríamos uma política melhor. Mas as pessoas acham que com uma canetada a nossa cultura vai melhorar. E a igreja ela tem ficado calada. E Deus deu um mandato cultural, que nós fôssemos sal da terra. O mundo é um lugar melhor com vocês. E a gente está se calando. E a gente está deixando de ter discurso quem não deveria ter discurso. Jezabel tinha discurso dentro da comunidade de fé, quando na verdade o discurso devia ser nosso. A gente que devia estar abrindo a boca. E a gente não faz por quê? A igreja, ela perdeu muito, né? Porque a igreja poderia ter avançado, e ser donas de grandes escolas, né? Grandes faculdades. Isso você vê que são muito pouco isso aí. Sabe qual é outro problema muito interessante que essa autora do livro falou? Que nós compramos a ideia do sagrado e do profano. Isso aí. Quando eu entro na igreja, eu sou sagrado. Quando eu estou fora. Quando eu estou fora, eu sou profano. Então, eu boto meu filho em qualquer escola, porque eu quero ele seja um bom profissional. Bom crente, ele vai ser dentro da igreja. Não. O que você é dentro da igreja, você é dentro do seu trabalho, você é aonde você for. Só que a igreja comprou essa ideia de sagrado e de profano. Aqui na igreja eu sou assim, lá fora eu sou assado. Próximo slide, por favor. Os irmãos estão entendendo? Amém. Juízo. Assim como Jezabel no dia de Elias, a profetisa do Apocalipse viu a operação do Espírito Santo e não quis se arrepender. Quando os profetas, como ele foi linda, talvez, se tem uma cena que eu quero ver quando nós subirmos, vai ser o dia que Deus respondeu Elias com fogo. Porque ela viu o Espírito, ela viu que o Deus verdadeiro se manifestou, nem assim quis se arrepender. E a Jezabel do Apocalipse está falando, eu dei chance para que ela se arrependa. Deus ele não se compraste na morte de ninguém. Amém? Preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos, mas lamentável para o Senhor é a morte do ímpio. Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Nosso Deus não é assassino. Tanto é que enviou o seu filho para morrer a morte que nós merecemos. Amém? Todos os que foram coniventes com a sua doutrina, ou seja, concordaram com a sua doutrina, não me faz bem, não me faz mal, pagando bem, que mal tem. Deixa ela continuar falando. Com a sua doutrina padecerão de juízo daquele que sonda rins e corações. Amém? O homem ele contempla a casca, mas Deus ele contempla o interior, ele sabe quem é quem, amém? Tanto é que implicitamente tem uma divisão aí nessa igreja, sim ou não? Aqueles que são fiéis, eu não vou acrescentar outra carga. A profecia foi mais para os errados
certos. Os certos, ele falou, ó, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa fica onde? Na cabeça. O capeta, ele vai tentar bombardear a sua mente. Porque se ele tomar a sua mente, e entenda a mente aqui também como pressão cultural, ele tomou tudo. Ah, vamos relativizar, é tanto assim. É o Deus do Velho Testamento. Vocês conhecem a teologia do processo? A teologia do processo diz que o nosso Deus é um Deus que aprende. Então o Deus do Novo Testamento olhou para as escrituras do Velho Testamento. Nossa, como é que eu era sanguíneo? Nossa, como é que eu era impulsivo? Mas eu mudei. Eu mudei. Teologia do processo. Tem gente que prega isso. Sendo que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque se assim não fosse, o universo colapsaria. Essa teologia é a teologia que fala que a Bíblia no Novo Testamento mudou. Fala, o Senhor mudou, ele olhou. Faz parte da teologia liberal, né? Tempo porque dessa teologia tem várias vertentes. Por exemplo, aquela premissa: a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Está vendo essas sutilezas que entram? E muita gente desacredita. Sim. Muitos que estão dentro. Porque tem muita gente querendo ficar inteligentinho, parece inteligentinho. Tem muita gente querendo ficar palatável para a sociedade. Hoje Gabriel estava vendo um vídeo e aí eu discordei. Eu falei para Gabriel, cuidado com os vídeos que você vê. Aí a Gabriel foi me explicar, né? Eu falei, Gabriel, vamos ter que estudar isso aí. Porque nem tudo que você ouve, você tem que acatar, você tem que ir para a palavra. Você tem que analisar. Entendeu? E analisar. Então tem muita gente que às vezes está com o telefone na mão, vai lá no YouTube e vê que tá esses pregadores hoje moderninhos aí, falam, entendeu? E que às vezes não está dentro da palavra. Sim. Muitas igrejas se levantando por desconhecer totalmente a A palavra. nossa EBD agora vai ser sobre fundamentos da fé cristã. Para quê? Para que toda igreja seja capaz de fazer um discipulado. Porque discipulado não é só tarefa do pastor e do professor de escola dominical, não. Discipulado é tarefa de toda a igreja. Aconselhar. Perfeito? Próximo slide, por favor. Ao que vencer, eu darei a estrela da manhã e o poder sobre as nações. A gente viu lá em escatologia que nas bodas do Cordeiro vai ter o tribunal de Cristo. E diz que dará, deixa implicitamente que teremos cargos nessa vida além. Teremos governos em nossa mão. Deus vai confiar governos em nossa mão, ao que vencer. Ou seja, ao que se permanecer firme, apesar dessa enxurrada cultural que a gente tem travado. Eu evito ver séries, principalmente algumas séries, porque duas forças são muito terríveis para prender a audiência. E o pessoal está usando muito isso. Primeiro é a lascívia, bota pessoas bonitas, desculpa o termo, pessoas bonitas e peladas. E usa outra energia poderosíssima, violência. Aí você bota essa titica, desculpa o termo, toda para dentro de casa. Verdade. Você já parou para pensar nisso? Eles estão empurrando, e a igreja não faz nada. A igreja, e quem não influencia, é influenciado. Alexandre, mas os próprios pastores de culto falam de séries. Eu acho um absurdo. Ah, aquela série tal, meu Deus. Outros dias um pastor falando da série do tal do Lúcifer. Exatamente. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Como que o indivíduo vai falar isso de culto? Entendeu? Deixar, e eu falo mesmo, esse negócio de série é uma maldição. Veio para tirar o povo do foco, que é a cruz do Senhor. Ele Entendeu? bota o diabo muito bonito É, e aí vai influenciando as pessoas a essa assistirem. série do Lúcifer é. Porque com satanista, para a gente, Satanás é o inimigo das nossas almas, o nosso tentador. Mas para o satanista, o Satanás foi o libertador. Porque o que eles pregam nas igrejas satânicas? Que Deus é um ditador. É, verdade. Ah, então o Satanás veio e fez o homem pensar. É. Sendo que, quando você, lá no nosso discipulado, o pastor já está ciente, a gente recomenda a todos os novos convertidos lerem Gênesis, capítulo 1, 2 e 3.
Tudo aquilo que Adão e Eva fizeram com plena ciência do que estavam fazendo. E eles queriam tirar Deus da jogada. Aqui é muito bom, bom demais. É tudo nosso, Deus, coisa nenhuma. O governo é meu. O que a humanidade fez foi muito grave. Só que o nosso libertador de fato é Jesus. Ele nos liberta, inclusive, de nós mesmos. E nós nos olhamos assim e falamos, Senhor, sou pecador, sou miserável. Eu preciso do Senhor. Amém? Vamos abrir lá em Números 24, 17. Anterior por gentileza. Que estrela da manhã é essa? Está escrito lá em Números 24, 17. Pode ler? Pode ler. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplar-o-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro surgirá de Israel, e ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Está falando de quem aí, hein? Profeticamente? Jesus está falando que vai surgir alguém, e alguém com governo, porque cetro é governo. E esse governo ele vai compartilhar com quem é dele, ao vencedor. Ao vencedor vocês governarão comigo, mas vocês terão algo melhor do que um governo. Vocês vão vivenciar, vocês vão compartilhar, vocês vão conviver comigo. Porque o maior prêmio que nós temos é o próprio Senhor Jesus, amém? O céu sem Jesus não é interessante não, mas o céu com Jesus é maravilhoso. Então ele fala que ao que vencer, conviverá comigo. Amém? Estará junto a mim. Mas ao que vencer, para todo mundo? Não. Ao que vencer. Amém? Conclusão? Jesus julga retamente e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 2, 23. Segundo Haller, que é o livro de referência que eu usei, é pela fidelidade, não pelos meios termos, que nós alcançaremos uma posição de liderança genuína. Amém? É Deus quem nos coloca nos lugares altos. Não é vereador, não é deputado. Quem vai te colocar nos lugares altos vai ser Deus. Aleluia. Glória. Amém? Aí isso vai definir de quem você está dando voz. Para quem você está dando voz? Essa pergunta que você vai entender. Amém? Encerra a palavra aqui.